Fala pessoal, meu nome é Vitor Falcão, sou professor de Direito Penal, delegado de polícia na PCDF e hoje aqui nós começamos a falar de aplicação da lei penal no tempo. Dá uma olhada aqui comigo no slide, olha só. Quando uma lei é editada, o que vigora, o que rege essa lei aqui é o princípio da continuidade das leis, tá? O que significa que é o princípio da continuidade das leis? Essa lei nasce para vigorar sempre. Ela não nasce já com a data, como regra, né? A gente vai ver que existe a lei temporária, mas como regra ela nasce sem data de terminar. Ocorre que é muito comum o fenômeno aqui no ordenamento jurídico brasileiro da revogação, ou seja, uma lei posterior vem ou retira essa lei totalmente ou dispõe de maneira contrária. É o fenômeno que a gente tem aqui da revogação. Só que existem algumas espécies de revogação que, apesar de não ser cobrado diretamente em prova, às vezes ele coloca de maneira incidental. E se você não souber o que é o instituto, você pode errar a questão. Então volta aqui, é bem fácil, bem simples essa introdução. Olha só. A revogação, ela pode ser absoluta, e aí eu tenho ab-rogação, olha. É só você lembrar, ab de absoluta, de total. É muito comum que uma lei fale, olha, fica totalmente revogada a lei anterior. Olha, revogação total. Mas às vezes eu tenho só uma derrogação. E a derrogação é uma revogação parcial. Muito comum ver uma lei e altera alguns dispositivos do Código Penal. O Código Penal continua lá, não foi revogado, mas teve uma derrogação. Algumas partes ali deixaram de funcionar, de revogar. Ou de revogar, de vigir. Tá bom? Agora, eu posso ter também uma revogação expressa ou tácita. Revogação expressa é simples, né? Expressamente o legislador fala, olha, fica revogada a lei tal, fica revogada a lei X, a lei Y, expressamente. Mas eu posso ter uma revogação tácita. A revogação tácita, ele não fala expressamente, mas ele passa a dispor de maneira diversa. Eu tenho um crime onde a pena combinada é de 1 a 4 anos. A lei B não fala nada. Mas a lei B vem, entra em vigor depois e passa a combinar uma pena de 2 a 8 para aquele crime lá. Olha como teve uma revogação tácita. Ainda que ele não expressamente tenha revogado, ele passou a dispor de maneira diferente. Tá? Eu só quero que você se habitue com isso aqui, mas isso aqui não vem caindo em prova. Não é de prova de direito penal. Beleza? O que eu quero falar com vocês é isso aqui, olha. Quando eu começo a falar de aplicação da lei penal no tempo. Quando eu falo de aplicação da lei penal no tempo, qual é a nossa regra geral? Eu tenho uma regra? Tenho. E a regra é a seguinte: aplicação da lei vigente à época dos fatos. É o que a gente chama de tempus regit actum. Olha como é simples. Vem aqui comigo. Nossa regra geral, então, é tempus regit actum, ou seja, a aplicação da lei vigente à época dos fatos. O que isso quer dizer, professor? Só isso aqui, olha. Se o fato ocorreu hoje e hoje a lei vigente é a lei A, é ela que vai ser aplicável ao fato. Beleza? Vamos lá. Com calma isso aqui para vocês entenderem. A nossa regra, então, é lei vigente à época do fato. Só que, galera, essa é a nossa regra. A regra é que se a lei A está vigente, ela que vai reger o fato que ocorreu. Ok. Entretanto, a lei penal benéfica, presta atenção nisso, a lei penal benéfica ganha uma capacidade especial. A lei penal benéfica ela consegue excepcionar essa regra geral, porque a lei penal benéfica ela ganha uma capacidade de se movimentar no tempo. E a essa capacidade da lei penal se movimentar no tempo, a gente chama de extra-atividade da lei penal. Com essa simples informação aqui, você resolve uma penca de questão de prova que o CESP já cobrou, FGV já cobrou, FCC já cobrou. Falando o seguinte, que a regra geral é a aplicação da lei vigente à época dos fatos, mas a lei penal benéfica, ela excepciona a regra geral, uma vez que ela é extrativa. Correto.
ela goza de extra-atividade sim. E a extra-atividade nada mais é do que a capacidade que a lei penal tem de excepcionar a regra geral, de se movimentar no tempo. Então volta aqui, vamos esquematizar. Então nossa regra é lei vigente à época do fato. Só que nós vamos ter aqui uma exceção. E a exceção à regra geral é justamente a extra-atividade, que é a capacidade que essa lei penal benéfica vai ter de excepcionar a regra geral. E essa lei penal benéfica, quando ela exerce a extra-atividade, olha, é o gênero da qual nós temos duas espécies. Ultratividade e retroatividade. Certo? Vamos entender isso aqui com muita calma. Vamos lá. Acompanha comigo. O fato ocorreu aqui, ó. Nós tivemos aqui um fato. Quando ocorreu esse fato, a lei que vigia à época era a Lei A e passava aqui, olha, a combinar uma pena de 5 anos. Posteriormente, entrou em vigor a Lei B. E a Lei B, pessoal, passou de 5 para 10 anos. Só que essa Lei B revogou a Lei A. E a prova sempre quer saber de nós o seguinte: e aí, candidato ou candidata? Qual lei que eu vou aplicar no momento do julgamento? Lei A ou Lei B? Acompanharam? Eu tenho um fato, o fato ocorreu sob a vigência da Lei A, que combinava uma pena de 5 anos. No decorrer da instrução criminal, entrou em vigor a Lei B, que dobrou a pena de 5 para 10 anos, e ela revogou totalmente a Lei A. Aplico a Lei A ou a Lei B? O tempo todo tem questão assim na prova. Qual lei que a gente vai aplicar? Volta aqui. Eu quero que sempre que você vai resolver uma questão dessa, você parta aqui da regra geral. E a regra geral é o seguinte: se o fato ocorreu sobre a vigência da Lei A, olha aqui, lei vigente à época do fato, é a Lei A que eu aplico. Agora, a gente vai olhar para a natureza da Lei B. Essa Lei B, que passou de 5 para 10 anos, ela é maléfica ou benéfica? É uma lei maléfica. Se ela é uma lei maléfica, a regra dessa lei aqui é a irretroatividade. Sendo essa lei irretroativa, eu vou aplicar a lei A no momento do julgamento. Até aqui tá fácil. Mas qual vai ser o nome desse fenômeno? Ultratividade. E você entender por que é ultratividade é simples. Você vai entender que essa lei vai ser ultrativa porque ela vai continuar surtindo efeito mesmo após ter sido revogada. A partir daqui, olha, a Lei A não existe mais, mas por ser mais benéfica, é ela que eu vou aplicar no julgamento. Então, o que é a ultratividade da lei penal? Capacidade da lei penal ser aplicada mesmo após perder sua vigência, mesmo após ter sido revogada. Por isso que ela é ultra, ela vai projetar os seus efeitos lá na frente, mesmo que ela não exista mais. Fácil? Se você entendeu a ultratividade, você entende a retroatividade, que é verso e anverso da mesma moeda. Você vai perceber que eu só vou inverter aqui os exemplos. Volta aqui. Agora a gente vai trabalhar com o seguinte. Eu tinha a Lei A, que combinava uma pena de 10 anos, e posteriormente a Lei B entrou em vigor e combinou uma pena de 5 anos. E a pergunta é a mesma. Lei A ou Lei B? Você vai observar, de novo, a regra geral primeiro, né? Se o fato ocorreu aqui, está em vigência a Lei A, eu aplico como regra a Lei A. E a partir do momento que eu estabeleci a regra, eu vou ver qual é a natureza dessa Lei B. E essa Lei B agora, ela diminuiu a pena para 5 anos, logo é uma lei
benéfica. Sendo uma lei benéfica, ela vai ser o quê? Retroativa. Então, sendo retroativa, ela vai voltar, olha, por isso que ela vai retroagir e vai ser aplicável a fatos anteriores à sua entrada em vigência. Galera, é lógico ou não é? É muito lógico. Então, a retroatividade, conceitualmente, é a capacidade da lei penal benéfica ser aplicada a fatos anteriores à sua entrada em vigência. Quando o fato ocorreu, a Lei B nem existia ainda. Ela entrou em vigor depois. Mas ela vai voltar e vai aplicar esse fato porque ela é mais benéfica. Ficou fácil? Então, olha, regra geral, aplicação da lei vigente na época dos fatos. Exceção, extratividade da lei penal, que comportam duas espécies, ultratividade e retroatividade. Ultratividade, capacidade da lei penal benéfica ser aplicada mesmo após perder sua vigência. Ela foi revogada, mas por ser benéfica ela é ultra, ela vai projetar os seus efeitos lá no julgamento. E a retroatividade, capacidade da lei penal benéfica ser aplicada a fatos anteriores à sua entrada em vigor. Tranquilo, né? Ok. Só que vamos piorar então um pouco. Digamos que o legislador fala, caramba, fiz merda. Estou protegendo de maneira muito deficiente esse bem jurídico. Eu vou aumentar essa pena agora para 15 anos. Volta aqui. O que eu estou falando é, cometeu o fato, eram 10 anos. Veio a lei B, passou para 5 anos. Ele falou, percebeu que tinha feito besteira e edita a lei C, aumentando para 15 anos agora a pena. A prova vai repetir a pergunta. Vai falar aí agora, lei A, lei B ou lei C? A época do fato era lei A, 5 anos, ou 10 anos. Posteriormente, a lei B passou para 5 anos e volta uma lei C para 15 anos. Como é que a gente resolve essa zona aí? Qual lei que eu aplico? Você já está esperto, você falou lei B, professor. Correto. É a lei B mesmo, porque ela é mais benéfica aqui. Só que essa lei B ganha um nome especial da doutrina. E qual é esse nome? Lei intermediária. A lei intermediária nada mais é do que aquela lei que nem é a lei vigente à época dos fatos e nem a lei vigente à época do julgamento. É uma lei que ficou ali nos intermédios mesmo. Mas por ser a mais benéfica, é ela que eu vou aplicar. Correto? Correto. Então volta aqui. Vamos colocar aqui primeiro a lei intermediária, né? O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. O CESP, certo dia, afirmou que a lei intermediária goza ao mesmo tempo de ultraatividade e retroatividade. Certo ou errado? Vou repetir, hein? Vocês já estão ligados nisso. O CESP afirmou que a lei intermediária goza ao mesmo tempo de retroatividade e ultraatividade. Cara, é só você parar e olhar para o slide novamente. Volta aqui comigo. Olha no slide. Você consegue perceber aqui os dois efeitos, não é? Você consegue perceber, simplesmente olhando aqui no slide, que essa lei B ela é retroativa em relação ao fato. Correto. E essa lei B, ela é ultrativa em relação ao julgamento. Correto também. Por quê? Porque no momento que a C entrou em vigor, ela revogou a B. E a partir daqui, olha, ela não existe mais. E mesmo não existindo mais, é ela que vai ser aplicável. Volta. Fez sentido agora? Fez sentido? Então a lei intermediária nada mais é aquela lei que nem a lei vigente na época dos fatos e nem a lei vigente posteriormente na época do julgamento. Mas por ser mais benéfica, é ela que a aplico. E ela vai gozar sim ao mesmo tempo de ultraatividade e de retroatividade. Beleza? Dá uma olhada aqui comigo, olha só. Como que isso aqui já caiu em provas anteriores? Primeiro, falando que a extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Corretíssimo isso aqui. Nós falamos que a regra é essa mesmo, a aplicação da lei vigente, mas a extratividade é exceção. E eu digo mais, ela comporta duas espécies, né? Ultraatividade e
retroatividade. Questão correta. E a outra? Se durante o processo judicial que for submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Pensa aí. E aí? Questão errada. Volta. O princípio até é esse mesmo, tá correto. Lei vigente à época dos fatos é a nossa regra. Entretanto, o que vai excepcionar essa regra aí? A extratividade. E a extratividade eu tenho ultratividade, tenho retroatividade. E sendo uma lei posterior mais benéfica, ela retroage sim. E é ela que seria aplicada. Ó, então nossa questão aqui está errada. Volta. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando o anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Certo ou errado, pessoal? Vamos esquematizar isso aqui. Então, a época... Cadê? Durante a vigência da lei, combinava pena de multa, né? Então, o fato ocorreu aqui, eu tinha uma lei que combinava multa. Posteriormente, entrou em vigor nova lei, então vamos colocar aqui de lei B, que, revogando a anterior, passou a referir ao processo pena privativa de liberdade. E a questão fala que dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Está falando pra gente que eu vou aplicar a lei A. Isso está certo ou está errado? Você tem que fazer aquele exercício mental que nós conversamos. Ora, eu tinha uma pena de multa. Ok. Posteriormente entra em vigor uma pena privativa de liberdade. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Eu tinha uma pena privativa, ou pena de multa e agora passou a privativa de liberdade. Isso é péssimo. Sendo uma lei maléfica, ela é irretroativa. E eu vou aplicar qual? A lei A. A lei vigente à época dos fatos. E qual vai ser o fenômeno aqui? Ultraatividade. Porque mesmo revogada pela lei posterior, ela vai projetar os seus efeitos e é ela que eu vou aplicar no momento do julgamento. Tá bom? Volta aí. Então aqui a questão ficou correta. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante seu período de vigência. Correto. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica. Correto. Que comportam duas espécies, retroatividade e ultraatividade. Exatamente o que a gente vem conversando, sem tirar nem pôr. Em relação à lei penal no tempo, e aí retroatividade, é correto afirmar que a lei penal mais. O que ele está perguntando aqui? Qual é a lei que ganha a capacidade de se movimentar no tempo? E aí? Lei penal benigna, né? Eu falei que o que vai excepcionar a regra geral e ganhar extratividade é a lei penal benéfica ou benigna. Certo. A gente já sabe a regra geral de aplicação da lei penal no tempo. A gente já sabe que ela é excepcionada pela lei penal benéfica. E aí ela tem a extratividade que comporta ultratividade e retroatividade. Agora, em qual momento que eu considero praticado o crime? E aí? Qual momento que vai ser considerado praticado o crime pelo Código Penal? Nós temos 3 teorias para falar sobre isso. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria mista ou da ubiquidade. Galera, isso aqui é bem simples. Eu não quero vocês quebrando cabeça com direito penal. Vocês estão uma pancada de matéria para estudar. Se o seu concurso então tem português, informática, raciocínio lógico, você está muito lascado com aquelas outras matérias lá. Aqui penal a gente vai aprender a gabaritar a prova, depois você aprende direito penal. Certo? Eu quero ensinar vocês a fazer prova, acertar e passar no concurso. Então você vai ser bem pragmático, olha. Teoria da atividade. Para a teoria da atividade, eu vou levar em consideração como momento do crime o momento que ocorreu a atividade, ou seja, quando ocorreu a ação ou omissão. Então acompanhe aqui o exemplo, olha. Digamos que esse sujeitinho aqui
no dia 10/1, ele realize 2 disparos de arma de fogo no sujeito B. O sujeito B fica gravemente ferido, é levado ao hospital e ele só morre no dia 20. Vamos lá, acompanha. Qual o momento que nós tivemos a ação ou omissão? Dia 10/1, que foi o momento dos disparos. E qual o momento que foi meu resultado? Dia 20/1. Para a teoria da atividade. Qual é o momento do crime? Dia 10/1. A teoria da atividade, ela leva em consideração o momento da ação ou omissão e mais, ela despreza o momento do resultado. Ela não está nem aí para quando o cara morreu. Eu quero saber para o momento do crime no momento da ação ou omissão. Então seria dia 10. Simples. E a teoria do resultado faz o contrário. A teoria do resultado vai levar em consideração para o momento do crime o momento que ocorreu o resultado. No nosso exemplo, dia 20/1. E ela despreza, não se importa com o momento da ação ou omissão. Tem alguma dificuldade nisso aí? Não tem. E não vai ter dificuldade menos ainda na conclusão que eu quero que vocês cheguem agora. Não me decepcione, não me preocupa. Olha só, se a teoria da atividade leva em consideração a ação, omissão e despreza o resultado. Teoria do resultado leva em consideração o momento do resultado e despreza da ação, omissão. Teoria mista ou da ubiquidade vai levar em consideração o quê? E aí? As duas, né? Se ela é mista, ela vai misturar. Então vai levar em consideração tanto o momento da ação ou omissão, quanto o momento do resultado. Então, voltando aqui no slide, olha, eu vou considerar para a teoria mista tanto o dia 10 quanto o dia 20. Mas a partir do momento que você sabe delinear as 3 teorias, me responde aí, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Agora, faça uma simples leitura do artigo 4º e veja se você não consegue identificar qual foi a teoria. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Galera, o que o artigo 4º está fazendo? Levando em consideração o momento da ação ou omissão e desprezando o momento do resultado. Ou seja, de maneira expressa, estampada, está adotando a teoria da atividade. Então, para a nossa prova, você tem que saber isso totalmente decorado, tá? O Código Penal adota para o momento do crime teoria da atividade. Então, vamos anotar isso aí? O Código Penal adota a teoria da atividade. A gente vai ter uma aula de lugar do crime, mas por enquanto eu já quero que você lembre disso aqui, tá? Ó, lugar do crime, a teoria é ubiquidade. Tempo do crime, teoria é a atividade. Aí você lembra de luta. Por incrível que pareça, parece bobo isso aí, mas salva a questão pra caramba, tá? Então, teoria em relação ao lugar do crime, ubiquidade, está no artigo 6º. E tempo do crime, atividade, está no artigo 4º aqui que a gente está lendo. Agora tem uma consequência legal essa teoria pra gente. E as bancas exploram pra caramba isso aí. Presta atenção. Vamos colocar aqui agora, volta aqui, o A alma cebosa era mirim. Então, olha, tinha 17 anos, 11 meses, 29 dias. Qual a consequência disso aqui, galera? Quando ele disparou, ele era menor no momento da ação ou omissão. Quando a vítima morreu, ele era maior. E aí a prova não fala nada. A prova só lhe questiona se ele vai responder por ato infracional análogo ao homicídio ou por homicídio. Se ele vai responder como menor ou como maior. E a resposta é como menor, excelência. Por que como menor? Porque o Código Penal adota no artigo 4º a teoria da atividade, que considera-se praticado o momento do crime no momento da ação ou omissão e não se importa com o momento do resultado. Logo, se o agente no momento da ação ou omissão era menor, assim ele deverá responder. Bom? Beleza? Peguinha clássica que a gente não vai cair aqui do tese concurso, né?
não vamos ter nenhum faixa branca aqui na nossa prova, não. Volta aí. E aí vem uma questãozinha de 2019. Olha só com luta como é que você mata isso aqui. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou omissão. Correto. E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Errado. Porque o local do crime a gente vai ver depois que é teoria mista, né? Então leva em consideração tanto o local da ação ou omissão quanto do resultado. Vamos lá. Olha só. A partir de agora, a gente começa a entrar num tema que despenca em prova. É o tempo todo. Que são sucessão de normas penais no tempo. Aliás, galera, eu sei que vocês gostam muito da parte especial quando a gente chega em homicídio, infanticídio, furto, roubo. Vocês gostam da bagaceira. Eu também gosto. Mas vocês vão perceber que na nossa prova, o tanto que cai questão de princípios, de aplicação da lei penal no tempo. Quando a gente entrar em teoria do crime, então, dolo, culpa, tentativa, excludente de licitude, chove na prova. E eu já falei, não é o que você gosta agora, não. Agora é o que você precisa fazer para passar. Depois você vai lá, olha, quero ficar muito bom em penal. Ok, você já é concursado, faz uma especialização, faz um mestrado, doutorado, faz o que tu quiser. Mas agora você tem que aprender a fazer a questão e você tem que concentrar no que mais cai, não é o que você gosta, não. Certo? Então vamos aqui, eu sei que essas primeiras aulas são um pouquinho mais enfadonha, mas eu preciso que vocês foquem aqui, porque sempre cai questão na prova. E sucessão de normas penais é o tempo todo. Olha a disposição legal. Quando eu tenho a sucessão de normas penais, o primeiro fenômeno que pode aparecer é que eu tenho uma nova lei benéfica, ou seja, uma novatio legis in melius, uma nova lei que de qualquer forma favoreça esse agente. E a previsão legal está aqui no parágrafo único do artigo 2º. Olha o que fala. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Volta. Por que está grifado isso aí? É à toa? Não é à toa. Está grifado porque a maioria das questões ficam aí. A questão vai trocar, ainda que decididos por trânsito julgado, por desde que não decididos por trânsito julgado. A gente já sabe, né, que trânsito julgado é quando esgota as instâncias recursais. Então, olha só, a nova lei benéfica não está nem aí para o trânsito julgado. Ela não se importa, ela não respeita esse trânsito julgado. O cara está cumprindo pena 10 anos da execução penal. Veio uma nova lei, melhorou a situação dele? É essa lei que eu vou aplicar, irmão. Tô nem aí. Então a banca não pode trocar, falar que eu tenho que respeitar o trânsito julgado, por desde que não exista trânsito julgado. Nada disso. Eu vou aplicar mesmo que exista o trânsito julgado. Certo? Beleza. Então a gente sabe que essa nova lei penal benéfica é retroativa e a gente sabe que ela vai retroagir mesmo que o cara já tenha ali sido condenado, já tenha transitado e julgado, já esteja ali na execução penal. E ele pode favorecer de qualquer forma. Pode estar um cumprimento de pena agora menos severo. Posso diminuir essa pena dele. De qualquer forma. Favoreceu? Vou retroagir, vou aplicar. Mas será que eu posso aplicar durante o vacatio legis? Outra expressão aí jurídica, né? O que é esse tal do vacatio legis? Vacatio legis é o lapso temporal que eu tenho em algumas leis entre a publicação e sua efetiva entrada em vigor. Tivemos isso agora com a nova lei de abuso de autoridade. Ela ficou 120 dias no vacatio legis. Ela já tinha sido publicada, mas não estava valendo. Ainda não estava vigorando. A pergunta que o concurso faz para vocês é a seguinte. Será que essa nova lei foi editada uma nova lei? E foi colocada bem assim, olha, essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Só que essa nova lei diminui a pena para determinado crime de 10 para 5. Opa, metade. Só que ela está no vacatio legis. Ela está publicada, mas não está vigorando. Já posso retroagir e aplicar aí para o réu? O que vocês acham? A Defensoria Pública até que tentou, viu? O argumento da Defensoria Pública era o seguinte, falou, opa, esse tal de vacatio legis aí só serve para que a população saiba que a ordem jurídica foi inovada. Meu cliente sabe.
Então aplica para ele. O tribunal falou o quê? Nada disso. Durante a vacatio legis, essa lei não goza ainda de nenhum efeito. E ela não tendo efeito aqui, seja para prejudicar, seja para favorecer, eu não vou permitir que essa lei seja retroativa. Bom? O que você tem que saber para a prova? A lei penal, se ela estiver durante o período de vacatio legis, ela não vai retroagir mesmo em benefício do réu. Não retroage. Tá? Mas vocês acham que a Defensoria Pública parou por aí? Parou não. Tentaram desenterrar uma tese pior ainda, que foi a seguinte. Acompanha comigo, volta. Digamos que nós tínhamos uma lei A, e essa lei A tinha uma pena de 5 a 10 anos. Vou colocar aqui redondo para ficar mais fácil você lembrar. 5 a 10 anos e não existe privilégio, que é uma causa de diminuição de pena, tá? Ok, veio uma lei B, e essa lei B, revogando a lei A, aumentou a pena de 5 a 15 anos. Só que criou o privilégio, que é uma causa de diminuição de pena. Só de olhar para cá, tenta pensar aí como defensor público. O que você acha que o bonitão do defensor queria? Não tenho nada contra a defensoria, tá? Tem até muito brother lá dentro da defensoria do DF. E aí? O que você acha que o defensor queria aí? O que ele quis? Falou, opa, eu quero o melhor dos mundos. Me dá a pena aí da lei A, ô juiz, e me dá o privilégio da lei B. Eu quero combinar essas leis aí. Essa é a pergunta da prova. Será que o juiz, para melhor favorecer o réu, ele pode combinar leis penais? Pode ou não? E a questão vai construir uma assertiva bonita, tá? Vai falar que em respeito ao princípio da retroatividade mais benéfica, para que seja extraído a essência do legislador, o juiz, no caso concreto, pode extrair o melhor das duas normas para que seja favorecido o réu. Você vai falar? De jeito nenhum. Tá? Não pode, é proibido, é vedada a combinação de leis penais. E o fundamento da jurisprudência, da doutrina, é muito bom. Ele vai falar, opa, peraí. Se o juiz pega um pedaço da lei A e ele pega um pedaço da lei B e aplica no caso concreto, ele não está aplicando mais nem a lei A e nem a lei B. Ele está aplicando uma terceira lei, o que a gente vai chamar de lex tertia. E não é função do judiciário legislar, muito menos em direito penal, que a gente sabe que tem que ser lei ordinária. Não é isso? Ou complementar. Não é isso que a gente aprendeu? Então, volta aqui comigo. Olha só. Se ele pega um pedacinho da lei A e um pedacinho da lei B, isso significa aqui, olha, que ele estaria criando uma terceira lei. O que é vedado. O que é proibido. E para colocar uma pá de cal, esse entendimento foi sumulado pelo STJ. Ele fala que é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, nova lei de drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, que é a antiga lei de drogas. Até aqui, olha, esquece. O que eu quero que vocês lembrem? Sendo vedada, proibida a combinação de leis. Não pode combinar leis penais, tá? Porque os tribunais adotam a chamada teoria da ponderação unitária. Eu vou aqui escolher aquela norma que mais favoreça o réu, mas de maneira unitária, isolada. Ponderação unitária. Tudo bem? Tranquilo? Então, no próximo bloco a gente continua falando aí de lei penal benéfica e sucessão de normas penais. Dá o play aí.